Então, pessoal, retornando, o assunto agora é automação, né? Então, com essa questão da pandemia, né, a tecnologia também está se reinventando, né? É agora uma área muito próspera para os empreendedores, né? Principalmente da área da tecnologia. Então, a questão da automação na advocacia e no direito em geral, né, ainda é uma questão bastante controversa. Tem pessoas que defendem, outras pessoas que veem com maus olhos, né? A gente quer apresentar aqui as duas versões dessa questão, né? Quanto às mudanças da automação, como é que o senhor vê os prós e os contras? Como que isso está se desenvolvendo hoje? Tem muita coisa boa, né? O próprio falar em videoconferência, poder gravar, coloca dentro do processo eletrônico depois é sensacional, né? Antigamente, às vezes esperávamos uma precatória aqui para uma comarca trabalhosa, demorava um ano para voltar, para ouvir uma testemunha que de repente, um depoimento de 5 minutos, né? E a outro fórum liga o computador lá, a testemunha senta, e o servidor também praticamente não perde tempo, enfim. Há muita coisa boa, né? A dinâmica do processo, né? Veja agora com a pandemia, só onde tinha processo físico, poucos estados, mas tinham estados ainda da Federação de Processo Físico no começo da pandemia, parou tudo, daí nada continuava adiante, né? Então nós temos muitas vantagens, mas temos algumas preocupações também como juízes e acredito que o próprio advogado tem um risco com o processo de aceleração das coisas agora das tecnologias, inclusive especialmente decorrentes das necessidades ligadas à pandemia. Há uma possibilidade muito forte de tentativa de uso de inteligência artificial, por exemplo, para tocar os processos, para deliberar os caminhos que o processo vai percorrer dentro do sistema de justiça, e o mais, entre aspas, né, perigoso de tudo, que é a decisão no começo e no final. No final, a sentença produzida por um robô tira o juiz da jogada. E no início, de repente, a escolha de que forma procurar a justiça ou como documentar aquilo também tira o advogado do processo de escolha, né? Nós sabemos que uma ou outra área isso vai ser possível, né? De repente lá numa área tributária, fiscal, algumas coisas mais restritas, mas a partir do momento que possa existir um risco de tirar o ser humano, né, o poder de ter o juízo de valor, mas especialmente, mais do que isso, o ato de atender, de receber, de produzir uma comunicação interpessoal mais diferenciada, ele depende 100% de uma pessoa ali por trás. Ouviu o que não está sendo dito, né, também. A expressão corporal, a expressão facial, exatamente. É como lá, por exemplo, os depoimentos de vítima de violência pequenininhas, criança ou adolescente. De repente, em alguns formatos, inclusive que foi proposto na lei, que nós somos contrários quando era projeto de lei no Congresso, terminou de gravar, acabou. O psicólogo vai embora, né? Não pode, o psicólogo tem que fazer um laudo, para inclusive confirmar que quando a criança falou sim, é assim mesmo. Porque às vezes a criança fala sim, mas o olhar dela, o jeito que ela está sentada na cadeira, o jeito que ela fecha a mão, pode estar significando um não. Exatamente o oposto, né? E isso pode acontecer numa audiência à distância, alguém que está lá gravando pelo celular, segurando o aparelho, mas atrás do celular tem alguém ali fazendo cara feia, fazendo que sim, fazendo que não, ou ameaçando, né? Ou de repente constrangendo algo que é íntimo que a pessoa não vai falar na presença de terceiros, né? Então esses cuidados precisam ser olhados com muita precisão por todos nós, operadores do direito, mas especialmente também pelos órgãos gestores, né? Para que a gente não dê passos também maiores do que a perna e depois não tenha que recuar em nome aí do respeito às pessoas e até da própria produção aí de atos com maior grau de veracidade, condizentes com os ocorridos, né? Perfeito. Isso vai ser um tema de muito debate daqui para frente, tanto no judiciário quanto na advocacia e na própria sociedade, né? A utilização da tecnologia em tudo que é área, né, praticamente. E é bom alertar para quem não sabe que essas tecnologias, assim, por exemplo, de um robô advogado ali que faça uma petição inicial, é tecnologia que já existe. Ela não é uma tecnologia disponível aí no mercado, mas já existe. Já é uma tecnologia que está aqui pertinho da gente, né? Então a gente tem que ir pensando e debatendo esse tipo de situação para ver qual vai ser a melhor forma de aplicar a tecnologia sem que isso se torne
um malefício, né, para a sociedade. E tem, para exemplificar isso, tanto para o profissional jurídico, porque é um assunto novo para todos nós, né? E para o leigo, que vê o judiciário de fora, a justiça de fora, é tudo muito complicado, é muito diferente, linguagem, por aí vai. Um processo da vara de família, por exemplo, um divórcio com guarda, pensão alimentícia, alimentos, né, pensão alimentícia, partilha de bens, visitas. Um computador ele vai decidir de uma maneira muito adequada ali. A mãe sempre morou com o filho, fica com a guarda, a visita dos pais a cada 15 dias nos domingos ou no fim de semana. A partilha aqui pelo regime de bens 50%, metade para cada um. Pensão alimentícia de trabalho, desconto em folha 30%. Resolveu o processo judicial. Mas já foi pro fórum porque eles não estavam conversando antes e não conseguiram chegar a esse acerto. Então esse robô ele está resolvendo adequadamente? Talvez juridicamente sim. Mas o que eventualmente aquelas pessoas precisam? Trabalhar ali as mágoas decorrentes da traição que ocorreu, ou do relacionamento afetivo que ficou cansativo ao longo do tempo, ou do filho inesperado que mudou a rotina da família, ou do desemprego, uma situação de dificuldade financeira que abalou o relacionamento e eles acabaram se tornando frios pelo medo, pela preocupação, pela angústia e por aí vai. Isso precisa ser tratado pelo judiciário. Nunca foi tratado adequadamente, por isso que nós tentamos ali no nosso âmbito formatar muitas coisas diferentes, muitos projetos de cidadania para transformar porque o processo antes ele era automatizado, só não tinha um robô, né? Isso é uma grande verdade, audiência fria, distante das pessoas, falta de multidisciplinariedade e por aí vai. Então hoje o que nós fazemos? Nós buscamos quebrar esses estigmas, trazer à tona inclusive essas questões mais íntimas, porque se a pessoa não colocar para fora no decorrer do processo, ela vai colocar depois. Aí o que acontece? Um exemplo de cotidiano de fórum. A pessoa assina um acordo, lá na época pré-pandemia, né? Dentro do fórum. Eu vi gente fazer isso na minha frente, a pessoa não percebeu que eu era juiz, eu não estava na audiência do acordo, né? Estava o mediador. E o sujeito saiu da sala de audiência, olhou para a mulher e falou: assinei, mas não vou cumprir. Ele anunciou o descumprimento do acordo 1 minuto depois do término da audiência de acordo. Ele formalizou o acordo, né? De repente não vai ser 1 minuto depois, mas eles vão se desentender de novo, vai dar errado a regime de visitação, eles já estavam nervosos, eles não aceitaram ainda o relacionamento não ter funcionado, enfim, não aceitou traição, não aceitou o outro querer terminar, vocês não teve traição, enfim. Aí o que acontece? Se isso não for tratado, vai ter outro processo. Então esse robô resolveu bem aquele divórcio cheio lá de divórcio, resolveu tudo. Mas daqui a 3 meses tem uma execução de pensão alimentícia porque o pai não pagou de propósito para tumultuar a vida da mãe. Aí ela corta as visitas, porque ele não está pagando a pensão. Aí a partilha presumia ir lá no cartório de registro de imóveis assinar os documentos. Ele não foi, travou a partilha. O que mais que tinha no processo? A guarda. Ele falou: agora eu vou pedir a guarda para mim. Não quero mais que as crianças com a mãe. Revisão de guarda. Daqui a pouco tem meia dúzia de processos, de um processo que um robô decidiu o acordo ou que o juiz, no formato tradicional, decidiu de uma maneira fria e distante das pessoas. Então a tecnologia ela não vai abarcar, nós não podemos deixar isso acontecer, né? Vocês advogados, nós juízes, nós temos que ter um olhar muito cuidadoso, mas mais do que isso, de cobrança dos órgãos gestores, seja a CNJ, seja a OAB Federal, seja outros ramos aí do poder público, de que isso seja feito com muito cuidado, com muita cautela, para não piorar o que já não é tão bom, né? E de repente para deixar de avançar onde nós estamos conseguindo um espaço diferente de atendimento mais qualificado das pessoas, né? Perfeito, a sociedade precisa do advogado, precisa do judiciário para resolver os problemas, né? Não encerrar um caso pura e simplesmente, porque os problemas vão continuar, né? Como o exemplo que o doutor muito bem colocou aqui, né? Exatamente. Quanto ao último assunto hoje da nossa conversa, a gente queria falar sobre as audiências, né? É uma coisa que alterou, pelo menos na nossa rotina aqui da comarca, né? Que é uma comarca pequena. Eu nunca tinha feito audiência por teleconferência antes. Então, agora na fase de pandemia, todas as audiências que eu fiz, né? Obrigatoriamente estão ocorrendo, né? As que eventualmente não precisem, né? Necessariamente da pessoa lá, seria talvez uma instrução, né, que o senhor estava comentando, que também era por teleconferência, mas que às vezes a pessoa era ouvida no fórum, né? Eu ainda estou fazendo todas as minhas audiências de casa, né?
O senhor acha que essa é uma tendência daqui para frente, mesmo após a situação da pandemia, que as audiências continuem sendo por teleconferência? E se sim, o senhor vê isso como uma coisa positiva, negativa, no âmbito geral e na sua área da Vara da Família, Infância e Juventude? Em momentos de pandemia, que ninguém sabia o que ia vir, nós continuamos com muitas incertezas para frente. De quando vai terminar, se o vírus vai sofrer mutação ou não, se vai ter vacina, se a vacina vai ser de qualidade, se vai imunizar as pessoas em definitivo, enfim. Tem muitas incertezas, inclusive essas temporais, né? Mas o que nós podemos... Quando que volta o fórum? Não sabemos, né? Quando voltar, por quanto tempo vai ter um período de adaptação e por aí vai. Mas o que nós podemos afirmar com convicção, sem medo de errar? Que o retorno vai ter que ser cuidadoso. Que o retorno não vai dar para marcar todas as audiências como era antigamente. Nós fazíamos na nossa Vara da Família, Infância e Juventude de União da Vitória 4 a 5 audiências simultâneas, de segunda a quinta-feira. Só sexta-feira nós damos uma aliviada, o Rodrigo sabe disso, trabalhou lá, o doutor deve imaginar o porquê, porque para o advogado é legal ficar sexta-feira tarde inteira fazendo audiência, não dá, né? Às vezes tem alguma emergência, por fim de semana, os advogados precisam respirar um pouquinho, preparar outras coisas ali. Então se nós marcamos 5 audiências simultâneas toda sexta, né? Igual um juiz aí que marcava a júri, né? Toda sexta, né? Pô, daí o júri termina de madrugada, aí o advogado perde o fim de semana, ele vai de descanso. Então o que nós fazemos? De segunda a quinta eram 4 a 5 salas simultâneas. Cada sala de audiência tem no mínimo 2 pessoas. Se uma faltar, tem uma pelo menos. Se as 2 forem, são 2. Se tiver audiência envolvendo testemunha, já tem 6, 7, 8, 10. Pelo menos um advogado, às vezes 2 advogados, né, se estão presentes, mais um promotor de justiça, né, um advogado ressaltando aqui, porque às vezes o promotor é parte, né? Ali na Vara da Infância e Juventude tem bastante processo que o promotor é parte. Nós não fazemos nenhum tipo de audiência, sempre fui contra, né, mesmo quando o judiciário estava promovendo isso com um pouco mais de frequência, felizmente recuou, atos judiciais sem presença de advogados. Então são ali muitas pessoas por audiência. 5 salas simultâneas, de repente tem lá 50 pessoas. Já trabalham um número um pouco maior do que esse dentro do prédio de justiça. Já temos 100 pessoas ali no fórum. Daqui a pouco as audiências atrasam, tem as pessoas na Vara da Família e Infância e Juventude, acontece muito de levar o marido, o novo companheiro, o filho vai junto porque não tem com quem deixar em casa. Tem audiência, às vezes, infracional. Esses dias uma menina estava com 7 amigas lá. Uma disse que ela foi ouvida como acusada lá, né, infracional, né? Não posso falar a palavra acusada, mas para fazer entender. Tinha 7 amigas, as amigas foram lá dar força para ela. Né? E elas entraram, eu deixei entrar. O vigilante perguntou, o servidor veio me questionar, eu falei, puxa, mas não tem nada de errado, né? Passaram ali pelo detector de metais. Podem permanecer, não vão entrar na sala de audiência, né? Não vejo problema nenhum. Então não dá. Então a audiência, a tua pergunta, já estou viajando longe aqui. O que acontece? Não vai ser igual. Não tem mais normal ao que era antes. Tá até ruim falar novo normal, tem umas coisas que ninguém mais aguenta ouvir, né? A curva, achatamento. Então, mas não vai ter, é o novo normal mesmo. Não, daqui a pouco vem a vacina, ok, mas e se o vírus sofrer mutação, né? Então a vacina não é antes de um ano, a gente está gravando em junho de 2020. Né? Antes de junho de 2021 é muito difícil ter uma vacina já no mercado. Quando tiver vacina, a gente vai ter que vacinar o planeta inteiro, é uma logística gigantesca. Veja uma vacina para a gripe que veio agora aqui para a região da União da Vitória, foi em meados de abril, puxando a memória, talvez sinal de abril, começo de maio. Como que foi feito? Em etapas, não foi vacinado todo mundo junto. A etapa não pode ser de 2 a 4 da tarde, são os idosos, de 4 para frente, não dá. Ficou lá 10 dias para um público, mais 10 dias para o outro, né? Tem que ter o profissional que aplica, né? O enfermeiro que tem que aplicar, ali, o técnico de enfermagem, enfim. Eu não sei aplicar vacina, não posso lá ajudar os meus familiares, né? Então essas logísticas vão demandar um alongamento do tempo. Então é certo, quando eu falei de incertezas e aquilo que a gente pode arriscar com convicção, porque vai acontecer. É certo que a tecnologia veio para ficar. É certo que a audiência por videoconferência ela vai ser uma quase unanimidade nas próximas semanas e meses, e depois ela vai ser, eu arrisco dizer com bastante convicção, como falei, a boa parte, se não a maioria das audiências que vão se realizar. O que não puder, já com cuidados de saúde mais tranquilos, né, mais administráveis, a gente vai fazer pessoalmente.
mas aquilo que for possível o advogado abrir no escritório, no notebook, no computador, já fez um contato prévio com o cliente, ele consiga fazer à distância, é a realidade que vai permanecer. Os aplicativos de gravação de audiência vão melhorar, vai melhorar a qualidade da imagem e por aí vai. O que a gente não tem ainda, os doutores lembraram mais cedo, é uma internet de 100% de qualidade, equipamento celular. Então essa vai ser uma demanda que vai ficar um pouco mais carente. Mas de repente a gente vai utilizar outros prédios públicos mais perto de onde a pessoa vive, como postos, nós por exemplo aqui criamos 3 postos no interior da comarca, Cruz Machado, Bituruna e General Carneiro. Então quem mora num desses municípios, na vara da família, não precisa mais se deslocar até aqui, seja parte ou testemunha. Pode ser ouvido por lá, pelo menos já vai só até o centro da cidade. O juizado já faz também bastante audiência de alicar na juíza, né? E agora, até hoje, nós sempre tentamos estimular outras áreas. Tem alguma coisa do criminal, lá parece que já vão começar a utilizar. É uma realidade inevitável, porque também tem gente que não vem, né? Aí a pessoa procura os doutores e fala, olha, eu preciso, tenho um problema. Aí o doutor fala, vai ter uma audiência preliminar para tentar acordo, depois tem audiência de instrução. Aí a parte vem lá na zona rural de Cruz Machado, por exemplo. Tem comunidades aí que ficam a mais de 100 km do centro de Cruz Machado. Mais 1 hora no asfalto para chegar aqui no escritório do doutor para ir por fórum. Aí chega no fórum, aparece lá que o oficial de justiça devolveu um mandado ali, que ele segurou até a última hora para tentar, inclusive, ajudar a fazer a audiência sair, mas não deu. Ele foi 8 vezes lá na casa da outra parte, no dia que a mulher da parte falou, né, do senhor, ele falou, ele vai ter em casa no dia ele foi lá e nos intimar. Daí a audiência não saiu. Daí a parte volta lá para a residência dela. Aí o doutor fala, olha, o juiz tem marcou para daqui a 1 mês. Pô, a parte ela já está cansada do processo em si. Aí ela vai vir para a audiência de novo, e vai que não sai de novo, né? E não pode acontecer, sempre tem um risco, né? Então a tecnologia ela vai facilitar isso, né? De repente ela está lá no interior, vai no posto do fórum, vai na prefeitura, né? Tenta dialogar. Então nós temos que sempre olhar o lado positivo no meio do caos, especialmente, mas também reconhecer que algumas situações vão ser a regra para frente. Eu acredito também que seja uma tendência as pessoas que não estão ligadas à tecnologia por questões particulares, assim, não por um problema socioeconômico, mas por não querer mexer na tecnologia, por não gostar, né? Tá se obrigando, de certa forma, para poder ter contato com familiares, com as pessoas que gostam, a entrar nesse mundo da tecnologia, a contratar um plano de internet, esse tipo de coisa, né? O principal problema segue sendo para as pessoas mais vulneráveis, né? Exato. Então, se você é advogado, se você é estudante de direito, enfim, ou se você é mesmo da sociedade, o que você acha dessas mudanças da tecnologia, né? Se você de repente é advogado e já fez audiência por videoconferência, como é que foi? Deu tudo certo? Você é favorável ou não? Quais que são as mudanças, né? Positivas, negativas que você vê nesse caso? Deixa pra gente nos comentários e se você está ouvindo nosso podcast, deixa lá no nosso Instagram que tá... o meu é @advguerin. O meu é @guilhermechocailo.adv. E é isso aí. Então, pessoal, a gente queria agradecer aqui, doutor, pela presença do senhor, né, ter aceito o nosso convite, né, prontamente, e ter vindo falar com o pessoal, né, sobre esse assunto tão em alta no momento. Agradeço imensamente, é uma honra sempre poder estar próximo da advocacia, estar próximo da Ordem dos Advogados do Brasil, todos somos parceiros de prestação de serviços judiciários, né? Não estamos em lados opostos ou lados diferentes. Estamos em funções que somadas trazem um resultado útil final para as pessoas. Foi falado nos contatos, se me permite, Rede de Ajuda Sejusc no Instagram, Sejusc no Facebook, Sejusc Nova Vitória, Vara de Envolvimento de Nova Vitória. Quem não guardou é Carlos Mattioli, com 2 T's, pode me procurar no Facebook, no Instagram, pode mandar mensagem, tirar dúvida, perguntar, questionar. Temos algumas limitações ligadas a processos em andamento, mas sabemos como lidar com isso, até porque somos pioneiros, né, no contato mais próximo com as partes envolvidas em processo. E também, se me permitem, é rápido, prometo, estamos atendendo pessoas em tempo de pandemia. E mesmo após, né, porque a grande crise que se fala, né, foi falado bastante de aspectos psicológicos e por aí vai, do trabalho em casa, né, e outras consequências da pandemia.
se fala que a grande crise de saúde mental que vai existir não é a de agora, é a que vai vir na frente. Quando as coisas se assentarem, os efeitos que vão permanecer desse alongamento, especialmente que a gente está vivendo de tempo de crise. Então estamos muito atentos a isso e atendemos, né? Chama RAC, que é uma sigla, Rede de Ajuda, o C pode ser lido como Sejus, que é como coronavírus, botamos coronavírus no nome, para que as pessoas tenham certeza que é isso mesmo, que é para atender quem tem dificuldades nesse momento, seja de ansiedade, de medo, de angústia, de ter cortado atividades de lazer, de ter diminuído o esporte, de estar difícil a convivência com a família, medo de pegar doença, medo de perder o emprego, ou já perdeu o emprego e não sabe como pagar as contas, enfim, está pensando coisas ruins, não consegue controlar os pensamentos, está com depressão, pensa em coisas piores, né? Lamentavelmente a gente pensa em atos de desespero quando está ruim. Então nos procure, pode procurar, é rápido o atendimento, pode usar qualquer um desses meios que eu mencionei aqui na gravação. Nós vamos atender por uma equipe preparada, treinada, capacitada, e se for preciso no atendimento para frente, nós vamos orientar como proceder e continuamos junto com aqueles que precisam de algum tipo de ajuda. Né? Parabéns aí no final, me perdoe os alongamentos, né? De forma alguma. Ele fala, eu disparo, como eu falei, né? Foram bem educados aí, de eu terminar todos os raciocínios sem problema, eu me interromper, né? E fico à disposição sempre aí. Parabéns pela inovação também de buscar mecanismos diferentes de contato com as pessoas. Assim como o doutor e a equipe estão buscando, né, na Vara da Família ali no Sejusc também. Parabéns pela iniciativa aí desses projetos aí que, principalmente nesse momento, né, são muito pertinentes. E a honra é toda nossa. Muito obrigado mesmo pela participação. É isso, né? É isso aí. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje. Até a próxima. Valeu, até a próxima.